A gente vai refletir rapidamente sobre esse versículo que é tão conhecido. Aliás, é até difícil nós conseguirmos tirar algo novo de um versículo que é tão conhecido, tão falado, tão declamado. Nós estamos aqui andando sobre um terreno bem conhecido, né? A gente não pegou aqui um versículo que quase não é citado, muito difícil de se encontrar. Nós pegamos um versículo aqui, se não o mais conhecido, um dos mais conhecidos da Bíblia. Falam que é o verso mais familiar. O próprio Lutero falou que esse versículo é a Bíblia em miniatura. É um resumo da Bíblia, assim. Se nós quiséssemos resumir todo o conteúdo da Bíblia, nós mencionaríamos esse versículo, João 3,16. É um dos versículos mais preferidos para se decorar, para se declamar. Quando nós estudávamos assim, lá no departamento infantil, a gente tinha, todo sábado, a gente chegava lá e a gente tinha que falar um versículo de cor. Muitas pessoas, e não podia repetir. Os primeiros ficavam felizes, né, porque falavam os mais conhecidos. Esse era um dos primeiros a ser falado. Depois ia ficando mais difícil para os últimos, né? Ficar falando verso de cabeça, versículos de cabeça. Mas isso aí era um dos mais falados. Também é muito citado para pessoas que estão em estado terminal, com doenças assim, muito graves. Gostam de falar sobre esse versículos, declarar esse versículo para as pessoas. Mas o contexto desse versículo aqui, ele foi endereçado a um homem que era bom, era religioso, para explicar a salvação para ele. O uso dele foi para ganhar essa pessoa para Jesus Cristo. Essa pessoa era Nicodemos. Então, ele foi recitado, foi falado para uma pessoa para tentar trazer ela para Cristo, né? Mas agora eu queria que a gente tentasse refletir, pensar, se não fosse verdadeiro esse versículo aí. E o primeiro passo que eu quero refletir com vocês: e se Deus não tivesse amado o mundo? Todo o resto do versículo já seria em vão, já não existiria, né? Porque o primeiro ponto do versículo aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas se Deus não tivesse amado, se nós entendermos o amor de Deus por nós como uma coisa boa, nós podemos entender que não haveria esperança. Porque sem o amor de Deus, para que a gente existiria? Nós estaríamos vivendo numa bola, aí pelo universo, girando aí, sem objetivo nenhum. Porque a gente apareceu aqui do nada, vai morrer e acabou. Não teria motivo de estarmos aqui. Não teria nenhum sentido para viver. Eu cresci sempre com a palavra de Deus sendo falada. E para mim é difícil entender uma pessoa que não tem um objetivo. Falar assim, acabou, morreu e acabou tudo. Ela passou aqui por quê? Por que ela existiu? Se Deus não tivesse amado o mundo, todos nós estaríamos nessa situação. Não teríamos motivos para viver. Porque a gente vem aqui, apareceu de um nada, vai sumir, ninguém vai se lembrar, a nossa vida não vai ter valido de nada. Cada morte seria o fim, sem nenhum objetivo, um local, muitas vezes, de desespero, que não conseguiu fazer o que precisava, o que teria que fazer. Se existissem orações nesse mundo, as orações seriam também em vão. Vai clamar a quem? Porque se Deus não ama, não adianta
clamar a Ele, as orações seriam todas em vão, inúteis. Mas nós podemos respirar aliviados, porque Deus amou de verdade. A criação dele mostra o amor dele por nós, cada nascer do sol, cada detalhe da criação, cada gota de água, cada nascimento, nós podemos ver o amor de Deus, a graça de Deus por nós. Quando nós entendemos que nós estamos aqui somente pelo amor dele, nós conseguimos ver em cada detalhe o amor dele por nós. E nós entendemos que a maior demonstração de amor de todas está lá na cruz. Foi o que foi feito lá na cruz. Mas esse é o primeiro ponto, né? Se Deus não tivesse amado o mundo. Mas, se Deus tivesse amado, mas não tivesse dado o Filho dele. Nós lemos assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas e se ele tivesse amado, mas não tivesse dado o Filho? Ele poderia até amar, mas ele não conseguiria ter os filhos dele para ele. Porque quem pagou o preço foi o nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus seria uma frustração sem a cruz, sem o que aconteceu lá na cruz. O amor genuíno sempre exige uma doação. Sempre exige que você dê alguma coisa. A gente pode pegar alguns exemplos assim. Um homem casa, depois trabalha, providencia, ele cuida, ele provê tudo o que precisa para a família. Então ele se doa. Uma mulher casa e dá de si para a família. Ela cuida das coisas, ela também se doa. Muitas vezes o homem também pensa até em se doar depois da morte. Ele faz algum plano de previdência, faz algumas economias para depois de morto, mesmo depois do final da vida dele, ainda dar coisas para a família. Então, sempre tem alguma coisa de doação aí num relacionamento de amor. Nosso Deus, Ele demonstra isso. Ele doou o seu Filho. E se não fosse pela doação de Deus, se não fosse Ele dar o seu Filho, nós não conseguiríamos a nossa salvação. Só Ele poderia pagar o preço do nosso pecado. Se Deus não tivesse dado o Filho, nós não teríamos a salvação. E nós continuamos lá. Que deu seu Filho unigênito, nós acabamos de falar disso. Continuando, para todo aquele que nele crê. E se a oferta da salvação que nós vemos aqui nesse versículo não fosse para todo aquele? Nós estamos aqui falando uma palavra que é genérica, é mais geral, mas também é específica. Quando a gente fala todos, para que todo, é todo mundo. Quando a gente fala assim, é bem geral. Mas quando a gente fala aquele, é mais específico. Então pode ser qualquer um, mas só para aquele. Ao mesmo tempo que nós atingimos todos, nós atingimos algo mais genérico. Quando nós falamos aquele, é algo mais específico. Ela inclui todos e, contudo, atinge a cada um de nós. É sensível a você, a mim, a qualquer pessoa. Mas vamos supor que não fosse. Se tivesse aí, ao invés de todo aquele, se fosse somente para os ricos, por exemplo. Que deu seu Filho unigênito para que todos os ricos tenham a vida eterna. Como que seria isso? Ou, sei lá, todos os saudáveis. Só os marombeiros, só quem faz academia. Quem não faz academia? Ou só os educados.
Às vezes a gente fala assim, seria até melhor, né? Só teria salvo o educado. Mas não seria para todos. O convite de Deus à salvação que nós vemos nesse versículo é extensivo a todas as pessoas. A todos, está escrito lá, todo aquele que nele crê. Só tem essa condição, mas Deus convida a todas as pessoas a crerem nele, a receberem a salvação. Se fosse algo mais restritivo, já pensou? Você não poder ser salvo por uma restrição. Fossem só os homens, o que seriam as mulheres? Se fossem só as mulheres, o que os homens poderiam fazer? O convite da salvação é para todos. E para nós fecharmos aqui a última condição. Se a oferta que nós vemos aqui nesse versículo não fosse baseada somente na fé. Que nós lemos aqui, que todo aquele que nele crer, esse crer nós estamos vendo que é fé. Já pensou se não fosse pela fé? Se você tivesse que fazer alguma coisa, se você tivesse que construir alguma coisa para conseguir a salvação, e não conseguisse construir, como seria frustrante. Se você tivesse que criar alguma coisa, fazer uma experiência, e você não conseguisse. Imagine se fosse como nós falamos aqui, se fosse só para os ricos, você ficava tentando ganhar dinheiro para tentar alcançar alguma coisa, e não conseguisse. Dá até um exemplo do ladrão na cruz. Ele estava ali ao lado de Jesus. Ele reconheceu que do lado dele estava o Salvador. Mas ali ele já não podia fazer mais nada. Como seria se não fosse pela fé? Ele não poderia fazer mais nada. Porque ele já estava. Ele reconheceu, mas não podia fazer mais nada. Como seria as nossas palavras para quem está à beira da morte? Se não fosse pela fé, o que você falaria para uma pessoa que está à beira da morte? Meu irmão, minha irmã, nós podemos respirar aliviados e ter a certeza que o que nós lemos em João 3,16 é verdadeiro. Nós somos salvos pela fé e somente pela fé. E essa é a mensagem que nós devemos levar ao mundo. Não é algo que nós podemos ter a certeza que vem do amor de Deus. Ele nos ama. Ele fez alguma coisa por nós. Ele entregou o seu Filho para pagar o nosso preço. Não é restritivo. Isso é para todas as pessoas. Isso baseia somente na fé. Basta crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que nós possamos ter essa mensagem viva nos nossos corações, que nós possamos pregá-la ao mundo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar mais uma vez?